Ei pessoal, aqui é o Ícaro do canal Mátesis e esse vídeo aqui será uma mistura de tributo e review de livro, né? E também indicação bibliográfica, né? Porque nesse vídeo aqui, basicamente aqui eu presto um tributo a um grande intelectual brasileiro, né? Retomando a memória dele por meio dessa indicação e também a própria indicação, né? Um review e uma indicação. Que é justamente o intelectual Gustavo Corsão, ok? Então aqui eu vou fazer um review de uma obra dele que retoma justamente um aspecto meio que negligenciado, né, da formação intelectual dele, da personalidade intelectual dele, do Gustavo Corsão, que é o aspecto filosófico. Então basicamente vai ser esse vídeo vai ser sobre isso. Então se inscreva no canal, curta, compartilhe e no decorrer do vídeo, se você tiver alguma dúvida, comente aí embaixo e qualquer dúvida aí, coloque aí, ou qualquer coisa sobre dicas, etc. Então, vamos lá para o vídeo e um abraço. E aí pessoal, aqui é o Ícaro do canal Mátesis, né? E o Gustavo Corsão, talvez vocês conheçam, né? Foi um grande intelectual brasileiro do século XX, né? Mas, contudo, a personalidade dele ficou mais marcada, né, em torno da questão literária e da polêmica jornalística. Ok? Embora ele fosse um professor de engenharia, né, de formação, e por sua vez tenha publicações em outras áreas. E é justamente esses aspectos ignorados, né, da formação intelectual do Corsão que é justamente o tópico desse vídeo, ok? Então, como vocês devem saber, né, principalmente vocês da influência do Chesterton, né, o próprio Corsão foi um grande influenciado, um influenciado literário pelo Chesterton, nessa parte de literatura, né, como vocês podem ver em obras dele, né, como Os Três Alqueires e uma Vaca. E também ele é muito conhecido com a questão literária, né, como eu falei, e a questão jornalística, né. Obviamente que muitos de vocês já têm contato com Corsão, vão lembrar aí do Lições do Abismo, né? E também dessa questão da polêmica jornalística, né? Os diversos artigos que o Corsão publicou no Globo, né? Sobre essa questão do Concílio Vaticano II e da reforma da Igreja no século XX, etc., né? As críticas que ele empreendeu em torno dessa questão, ok? E, obviamente, né, há o livro O Século do Nada, né? Que ele se volta sobre essa questão também. Então, essa imagem, né, essa imagem pública, digamos assim, que foi criada em torno do Corsão, meio que ofuscou um outro aspecto da formação intelectual e da personalidade intelectual do Corsão. E esse aspecto foi justamente o aspecto filosófico, né? E uma obra, né, que eu vim aqui mencionar justamente é essa, né, que retoma esse aspecto do Corsão, né, que é essa obra, Gustavo Corsão Tomista, Artigos Filosóficos, ok? E eu quis trazer essa obra, né, fazer um review dessa obra, por dois aspectos. Em primeiro, por conta desse aspecto que eu acabei de mencionar, ou seja, é a retomada de um aspecto que foi meio que negligenciado no que diz respeito a um grande intelectual brasileiro, né, que foi o Gustavo Corsão. Ou seja, essa obra serve para justamente retomar um aspecto fundamental da formação intelectual e da personalidade intelectual do Corsão, que é justamente esse aspecto filosófico, né, que foi, como eu disse, negligenciado. Mas, e aqui você vai encontrar um Corsão que vai desde o básico, né, nos primeiros artigos, né, essa obra, nos primeiros artigos dessa obra, né, que é uma parte mais introdutória, até casos de aplicação dessa formação filosófica, né, que vai justamente no quê? Né? Vai justamente nessa primeira parte introdutória, a apresentação de noções gerais que estão claramente influenciadas pelo neotomismo do século XX, né? Principalmente aqui do Jacques Maritain, né? Ou seja, aqui vocês vão encontrar justamente uma porta de entrada para essa tradição do neotomismo, né? pela escrita, né,
de um intelectual brasileiro de peso, que é o Gustavo Corsão. Ou seja, estamos falando aqui de um brasileiro que foi influenciado por uma tradição neoescolástica, né? Ou seja, do neotomismo, com nomes como do Jacques Maritain, Joseph Marechal, Garrigou Lagrange, André Marc, Antonin Sartelange, por aí vai. Ok? Então, principalmente, sem dúvida alguma, o Jacques Maritain. Ok? Então, essa obra aqui, ela vai permitir não só, né, o resgate de um aspecto que é o aspecto filosófico da personalidade intelectual de um grande intelectual brasileiro, mas também, e esse é um ponto que pode servir muito para vocês, né, principalmente para quem ainda não tem contato ainda com livros, principalmente de língua francesa, do inglês também e do espanhol. O espanhol é mais fácil, né? É justamente uma porta de entrada para essa tradição, para os estudos, né, de tomismo, neotomismo, seria justamente essa obra. E esse é o segundo aspecto que eu queria mencionar. Ou seja, o primeiro aspecto é justamente a retomada, né, uma justiça, né, que se faz a esse intelectual brasileiro que é o Gustavo Corsão, retomando justamente um dos aspectos que era um pouco negligenciado da personalidade intelectual dele. O outro aspecto é justamente, que está vinculado com esse livro, é justamente que esse livro pode servir para alguns de vocês que queiram ter uma porta de entrada, né, um estudo mais introdutório, para ter um contato, uma familiaridade com os conceitos, com os princípios, com a orientação filosófica da escola tomista, né, com essa escola de filosófica que é o tomismo. Vocês terão justamente uma boa porta de entrada, uma porta de entrada bastante amigável, digamos assim, que será justamente por meio desses artigos que estão aqui selecionados nessa obra, ok? Aqui vocês vão encontrar uma série de apresentações, né, bastante introdutórias das noções básicas do tomismo, né, as relações entre forma e matéria, ato e potência, essas coisas todas. E também, por conta da influência que eu mencionei do Jacques Maritain, vocês vão ter justamente a orientação que é a seguinte, né, que é uma orientação que vocês encontram na obra do Jacques Maritain e de muitos outros neotomistas, na verdade, né, que é justamente a utilização dos princípios da filosofia do tomismo, né, e digamos assim, do quadro teórico do tomismo, para lidar com os problemas contemporâneos, né? E esse problema diz respeito justamente à relação entre filosofia e ciência, né? Ciência e religião, o problema do ateísmo contemporâneo e muitos outros, né? Apresentados de uma forma bastante introdutória e também com uma linguagem suave e límpida, ok? Então, por essas razões, essa obra aqui seria uma porta de entrada fenomenal para você que não tem muito contato, né, ainda não tem uma formação filosófica muito sólida e ainda não teve nenhum contato com a tradição do tomismo, né, e quer ter esse contato. Eu acho que essa obra aqui seria muito boa, né, como um contato inicial. Talvez ela, seguida das obras dos Elementa Filosofia do Jacques Maritain, né, seria uma boa porta de entrada, né? Ok? Então, basicamente essa era a dica aí para vocês. Vocês vão encontrar muitos tópicos muito bons. Por exemplo, vocês vão encontrar aqui claramente algumas discussões que relembram, por exemplo, a questão do problema da bifurcação, né, que é da filosofia moderna, que é uma noção que foi desenvolvida pelo Wolfgang Smith. Vocês vão ver claramente aqui alguns tópicos sobre isso, né, quando ele discute a questão das qualidades primárias e secundárias, ok? A questão da filosofia da ciência. Essa questão é esperada porque ambos, né, o próprio Gustavo Corsão e o Wolfgang Smith têm uma orientação semelhante, né, que é essa orientação do tomismo aplicado à ciência. Então, não é uma coisa de se estranhar. Mas vocês vão ver várias dessas problemas. Isso aqui, nessa medida, né, esse livro seria mais um ponto para você entender como uma boa entrada para essas discussões do tomismo
e discussões contemporâneas, ok? Então, um aviso que eu queria dar também seria que eu vou fazer uma live, acho que eu vou fazer uma live às 8 horas, né, com o Matheus, meu amigo Matheus do canal Siquetnon, que será sobre assuntos variados, né, será sobre algumas questões de lógica que surgiu aí em torno aí por conta de algumas discussões aí do Olavo de Carvalho. Também será sobre algumas questões que eu comentei com ele em off, sobre um vídeo dele, né, sobre que ele mencionou a questão acho que era do gênio da fé e tal. A gente vai discutir, esclarecer uma série dessas noções que vão ser discutidas, né, nessa live. Então basicamente é isso, pessoal. Novamente, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem aí, divulguem em grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e tudo mais, Instagram e tudo. Então, um abraço a todos aí, pessoal, e até mais.